A gente está em gravação. Para a gente poder, então, hoje falar da nossa avaliação clínica do sistema locomotor, eu gosto de iniciar muito com a importância desta imagem aqui, né? E eu gosto de associar conteúdos que a gente aprende com essa imagem. Quem que é esse belo corte de cabelo, dono desse belo corte de cabelo? Esse aqui se chama Kairos. Kairos, ele é o deus do tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? É o tempo bem aproveitado. Então, Sêneca traz uma frase que tem muita relação com Kairos, que ele fala que a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Então, se vocês não estiverem preparados, logicamente, se o preparo não existe aqui, se isso não existe, a gente não vai ter sorte. Por quê? Porque a sorte é quando a oportunidade até vem. Se a oportunidade chegar e tu não estiver preparado, a sorte não vai existir. E Kairos é isso. Ele é do tempo oportuno. Se vocês olharem, ele tem esse belo penteado. Por quê? Porque a parte da frente do cabelo dele é longa e a parte de trás ele é careca. Por quê? Porque se ele passar e tu não agarrar ele na hora certa, tu não pega mais ele. E a sorte é assim. Então, vocês hoje, por estarem essa noite aqui, né? Essa noite fria, que eu imagino, se tá frio aqui para mim em São Paulo, em Curitiba, eu imagino que para vocês deve estar pior ainda, né? Se tiver alguém de outra região, comenta aí para mim. A Natasha, eu sei que tá, acho que você não ia estar nos Estados Unidos, então eu tô com o chat aberto aqui. Comentem de onde que vocês são, se fora de Curitiba aí, né? Para eu saber se vocês estão passando frio também, que nem eu. Hoje passei um frio aqui para trabalhar as mãos duras. Então, vocês estão aqui se colocando perante um horário que já era para estar descansando, estar assistindo uma série, e vocês estão aqui estudando. Isso é a prova que vocês estão trabalhando em cima do preparo de vocês, logo só falta a vinda da oportunidade. Quando ela vier, vocês com certeza vão ter sorte. Então, vamos praticar sorte hoje, né? E quando a gente fala em sorte, o que a gente tem que entender? Que o mercado do cavalo tem várias oportunidades para nós. Quando a gente fala do mercado equestre, a pesquisa mais nova que eu encontrei, essa pesquisa do IBGE, que ela é de 2014, exato. E que ela fala, né, que o nosso rebanho era um total de 5 milhões de animais e que envolve cerca de 16 bilhões de reais na época. Eu acredito que hoje a gente deve estar com pelo menos um valor que seja o dobro disso aqui, né? Devido à expansão que vem acontecendo no mercado equestre. Ultimamente a economia é um pouco instável, deu uma reduzida, mas nós temos muitos cavalos. E aí, esses cavalos que nós temos têm que exigir, então, medicações e atendimentos veterinários. E isso movimentava, na época, mais de 220 milhões por ano no mercado. E a gente fala aí que eram, na época, 3 milhões de pessoas que ocupavam esse mercado. E aí, pessoal, em 2016, se eu não me engano, o Brasil estava com, em 2014, em torno de 250 faculdades de veterinária. E eu queria que vocês arriscassem aí no chat quantas faculdades vocês acham que existem hoje de veterinária. Chutem aí no chat, vou esperar números. Vamos lá, vou esperar ver o primeiro número. Não faço ideia, Cecília, muitos. Ó, Fabiana chutou um bom chute, 400 faculdades. Vamos ver se tem mais alguém com algum chute em valores. Vamos lá, 400, ó, 400 é um chute quente, tá quente. Mais um chute. Vamos ver. 500, Natasha chegou, já tá praticamente aí na beira. Hoje, pessoal, para vocês terem ideia, no Brasil são em torno de 600 faculdades de veterinária. E aí eu quero um chute para vocês dizerem quantas que vocês acham que é o segundo lugar no mundo. Porque eu já digo que o Brasil é o primeiro lugar. Eu quero saber quem acha que chuta um valor do segundo lugar do mundo.
E é um lugar que talvez já esteja perdendo o pódio, porque eles estão em guerra, que é a Rússia. A Rússia é o segundo lugar com mais faculdades no mundo. E ela tem, pessoal, nada mais, nada menos que 40 faculdades. Ou seja, o Brasil tem mais ou menos ali umas 13 vezes o que tem, 13 a 14 vezes o segundo colocado. E isso compõe que o Brasil tem quase o dobro, mais ou menos 1,7 vezes o que existem de faculdades no mundo. E vamos desenhar o globinho aqui. Então, que a gente tem no mundo. Então, no mundo são em torno de 200, se não me engano, 360 faculdades de veterinária. Então, o Brasil tem quase o dobro de faculdades que tem no mundo inteiro. Mas, aí a gente já pensa que o número de veterinários que entrou nesse mercado aumentou, com certeza. Só que existe um princípio que vai ser esse aqui, ó. Nós temos uma pirâmide. E essa pirâmide, ela é composta por 3 níveis. O primeiro nível seriam veterinários ruins. Vamos colocar em vermelho aqui, para a gente manter nosso padrão de cor. Nós teríamos veterinários ruins. Vocês concordam comigo que a base, o número de veterinários ruins, é maior do que o número de veterinários bons? Com certeza. Viu? Por isso que é importante vocês estarem com a câmera ligada. Já viu o Matheus fazendo assim, já viu a Tainá fazendo assim, a Fabiana. Então, vocês concordam comigo que esse número é muito maior. Porque entre 600 faculdades de veterinária, muitas vão ter uma qualidade baixa. E nós temos um nível intermediário de veterinários medianos. E nós temos um nível, uma proporção bem pequena de veterinários top. Vocês acham que com todo esse mercado aqui, com essa proporção de veterinários top aqui, vocês acham que faltam bons veterinários ou sobram bons veterinários? Sobram. Quer dizer, sobram veterinários e faltam bons veterinários. Então, por isso que eu falo para vocês, nós temos um mercado forte de cavalo, mas hoje nós não temos um número de veterinários fortes suficiente. Então, se vocês trabalharem muito bem, se esforçarem, terem uma boa base, vocês com certeza vão estar aqui. Quantos de vocês querem estar nessa parcela de veterinários top do Brasil? Ótimo, exatamente. É isso que eu quero saber. E meu objetivo hoje aqui é dar esse próximo passo para vocês. E quando a gente fala de ortopedia, dentro da ortopedia, o cavalo, nos seus 55 milhões de anos, mais ou menos, de evolução que ele tem, uma das principais alterações que ele teve foi no seu desenvolvimento do sistema locomotor. Se vocês olharem aqui, o cavalo tinha apoio praticamente em 4 dígitos diferentes, né? O nosso Iracotherium lá, de 55 milhões de anos, tinha apoio em 4 dígitos. Por quê? Porque ele era um animal do meio da floresta, então exigia muitos movimentos de lateralização. Então, quando o animal precisa ter movimentos bruscos para as laterais, ele acaba tendo que ter mais apoio em mais dígitos. Por quê? Porque ele tem mais tração nesses movimentos laterais. Conforme o cavalo foi evoluindo e o ambiente que ele estava exigiu locais mais amplos, com menos vegetação, onde ele exigia mais velocidade, uma das grandes mudanças que o cavalo teve foi principalmente no apoio. Então, ele teve uma involução de 3 dígitos, onde permaneceram o segundo dígito e o quarto dígito vestigiais, e o terceiro dígito é o dígito principal de apoio. Então, imaginem vocês, com o peso de vocês, dividido em 4 membros, só que vocês apoiam sobre um dedo só. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que entender que a anatomia acaba tendo uma exigência muito grande. Então, a gente faz uma comparação. Vou abrir um desenho, isso aqui é um desenho que agora que eu fiz essa semana para um livro que
que vai ser publicado fora do Brasil. E aqui a gente compara as anatomias, então, do membro do humano para um cavalo. E vocês imaginem a gente, com todo o nosso peso, apoiado apenas sobre uma falange. E imaginem vocês tendo uma unha encravada nesse dedo. Se a gente apoiando em 5 dedos, né? Na verdade, um apoio plantar ainda, não é nem um apoio no dígito. Quando a gente tem uma unha encravada, às vezes a gente não consegue andar direito. Agora imaginem o cavalo. Então vocês imaginam que todas essas estruturas aqui acabam tendo uma grande complexidade anatômica. Logo, tudo que é um pouco mais complexo está sujeito ao quê? Alterações. Pensa em um carro. Quando nós temos, eu adoro fazer analogia com carro, eu gosto bastante de carro. Imaginem um carro, quanto mais eletrônico é aquele carro, mais coisa para dar defeito tem. Mais complexo é o carro. Agora pega um Chevette com um arame e um alicate, tu faz o que tu quer com ele. Então, o cavalo é assim. Hoje em dia, o sistema locomotor do cavalo é quase um BID, é um Tesla. Ele tem muito componente eletrônico, ele tem toda a parte digital, então a gente tem que entender essa complexidade. E qual que é a importância de a gente entender o exame clínico do sistema locomotor? Nós temos 3 fatores. Primeiramente, importância no mercado do cavalo, importância clínica e a importância no esporte. Então, quando a gente fala do mercado, vocês já viram o tamanho mais ou menos do mercado do cavalo. E grande maioria desse mercado está envolvendo principalmente provas equestres. Então, quem está acompanhando nas Olimpíadas, imaginem quantas pessoas não estão envolvidas para que aqueles cavalos estejam lá. Então, é tratador, é veterinário, vai ter na propriedade que esse cavalo tá, tem todo o pessoal que trabalha ao redor dele. A gente tem a pessoa, o veterinário, que é responsável só por levar o cavalo para fora. Então, tem uma área da medicina equina que é especializada, por exemplo, em transporte aéreo de cavalos. Então, tudo isso exige e o mercado acaba sendo bem remunerado. Por isso que a ortopedia é um dos mercados mais bem remunerados dentro da medicina equina. Além disso, pessoal, na parte clínica, mesmo que vocês não queiram trabalhar com medicina esportiva, se vocês trabalharem em um hospital, com certeza vão vir casos que têm relação ortopédica, como, por exemplo, um caso desse. O cavalo que foi atropelado e teve uma exposição da musculatura. A gente consegue ver aqui que ele teve uma grande exposição do glúteo femoral aqui, ó. Então, o que isso interfere? É ortopedia aplicada à clínica. Se eu tiver um processo de uma sepse articular, uma infecção articular, mesma coisa, importância clínica. E sem falar que eu falei para vocês do mercado de esporte. A principal causa de queda de desempenho de cavalos é alterações ortopédicas, seguida de alterações respiratórias e depois alterações do sistema cardiovascular. Ou seja, ortopedia é a grande maioria da rotina de alterações de cavalos de esporte. E aí, para a gente poder falar um pouco de ortopedia, nós temos que entender a importância da anatomia. Bom, esse aqui é um desenho, são 3 desenhos, para mim tem um apego muito grande, porque eles são desenhos que eu fiz durante a minha graduação, quando eu estava no meu estágio final, e foram os desenhos que me trouxeram até aqui. Foram esses desenhos que o Jairo viu, me convidou para trabalhar com ele no livro, e assim eu vim parar aqui em Indaiatuba, em São Paulo. Então eu gosto muito desse desenho, que dá para a gente ver um pouquinho, por exemplo, do que é a articulação femorotibiopatelar. A articulação femorotibiopatelar é uma articulação composta por 3 ossos. Então nós temos aqui fêmur, nós temos o fêmur aqui, nós temos a patela, nós temos a tíbia aqui embaixo e, pequenininho, nós temos a fíbula. Pô, Lourenço, tu falou que são 3. Bom, são 3 ossos principais, mas a fíbula, que é um ossinho que parece quase vestigial aqui para nós, possui 3 funções. E é um osso que quem gosta de bovino sabe que no bovino ela é tão vestigial, ela praticamente desapareceu. Ela é fusionada, super pequena. Então, no cavalo, ela tem importância. Olhem só, por exemplo, a primeira coisa, inserção do ligamento colateral lateral. Além disso, se a gente tem uma vista caudal aqui, a gente observa a fíbula aqui na lateral, a gente vai ter a passagem de vasos aqui atrás. Então, a gente tem a artéria femoral aqui atrás, a gente tem a veia femoral aqui atrás.
Passando no meio dos côndilos, elas se tornam veia e artéria poplítea. Então, nessa parte, elas são as poplíteas. E elas vão fazer a curvatura aqui e vão passar embaixo da fíbula, formando que a gente tem o nosso plexo tibial. Então, uma das funções da fíbula é proteção mecânica desses vasos. Então, outra função. E além disso, pessoal, existe um músculo que se insere na fíbula. Como eu disse, infelizmente, nosso tempo aqui é limitado, não vou conseguir passar tudo que eu gostaria para vocês. Adoraria a gente ficar 3 dias aqui conversando, mas não acaba sendo possível. Mas uma coisa para vocês anotarem, por isso que eu falo, o veterinário que vocês vão ser, o que vai diferenciar vocês daquele mar vermelho lá das 600 faculdades de, de, de veterinária que a gente tem, é o que vocês fazem fora. Então, aqui, pessoal, se insere o que a gente chama de músculo extensor digital lateral, que é um músculo que tem relevância principalmente em que situações? Arpejamento. Quantos de vocês já ouviram falar sobre o que é arpejamento? Legal, o arpejamento, se vocês pesquisarem, ele é uma afecção que atinge os cavalos, que ele gera uma hiperflexão no membro pélvico. As causas aí vocês vão fazer de lição de casa, o que pode gerar, ver vídeos sobre a clínica. Aí vocês vão fazer de lição de casa, mas saibam que uma das cirurgias é a miotenectomia, que eu corto mio, músculo, tendão. Então eu removo e corto parte do músculo do tendão. Ectomia, então tomia, corte, retirada. Então faça um corte, uma retirada de parte do músculo e do tendão. É um dos tratamentos para arpejamento, tá? Ou arpejo. Então, aí fica uma lição de casa para vocês estudarem também sobre essa afecção. Então, viram que a fíbula, que era um dos 3/4 ossos, que nem faz parte diretamente da articulação, já tem 3 importantes funções. Agora imaginem o fêmur, a tíbia e a patela, que são articulações, são ossos que fazem parte direta da articulação. Então a gente já viu que essa articulação tem 3 ossos mais um osso acessório aqui. Além disso, pessoal, vocês viram ali o ligamento colateral lateral, mas ele é apenas um dos 14 ligamentos que possui a articulação femorotíbio-patelar. Agora, imaginem que cada um pode ter uma lesão, cada um pode ter uma lesão em um movimento biomecânico específico. Por isso que eu digo para vocês, é algo que vocês têm que estudar bastante, mas não é nada impossível. É perfeitamente possível. E além disso, pessoal, a gente possui ainda mais 2 meniscos. Os meniscos têm função de gerar um acoplamento entre 2 superfícies que têm formatos diferentes. Então, aqui são os côndilos. Logo, os côndilos estão sobre uma superfície plana. Então, a forma de a gente ter uma congruência entre uma superfície esférica e uma superfície plana, a gente tem esse acabamento de uma estrutura fibrocartilaginosa, que é o menisco, que possui grande incidência de lesões e tem uma importância muito grande na ortopedia. Então, por exemplo, nós temos aqui fragmentações de menisco, rupturas de menisco, nós podemos ter aqui já alterações estruturais mesmo, consequentes de processos de osteoartrite. Tudo isso aqui é muito relevante para nós. Então, eu tenho que conhecer essas estruturas. E, além disso, ainda possui 3 articulações. Então, imaginem, pessoal, que tudo isso que tem são 4 ossos, 14 ligamentos, 2 meniscos, 3 articulações de uma articulação, que é a femorativa patelar. São 3 articulações porque são 3 cavidades diferentes, mas que compõem uma articulação só. Então, a anatomia é a base de tudo. Vocês têm que começar com muito conhecimento anatômico. Aí eu vou perguntar, quantos de vocês já compraram a rifa que a gente fez do livro? Então, aqui, a Natália. Quantos de vocês conhecem o meu livro? Bom, então, quem não conhece, eu vou mostrar rapidinho para vocês antes o que é o meu livro. Por quê? Porque a base é a anatomia.
Eu nunca faço sorteio, geralmente, do meu livro, mas, pela causa hoje, para ajudar o Matheus aí com toda a situação da casa dele, o que que eu fiz? Doei um livro e vocês podem estar ganhando esse livro aqui por apenas R$ 5. Então, esse livro aqui é o livro meu que eu criei. Então, são 270 desenhos anatômicos, que eu fiz todos eles, baseados em dissecações. São mais de 1.000 horas de desenho aqui, né? Esse livro, hoje, eu vendo ele no meu site, ele tá saindo por 297, com mais o frete, tu vai pagar 300 e poucos reais aqui. E hoje vocês têm a oportunidade de, além de ajudar, vocês ganharem esse livro por R$ 5. O pessoal do grupo me confirma, quantos números vocês ainda têm ali disponíveis? Foi metade da rifa até agora. A gente tinha vendido 50 números, né? Foram 25, mas a ideia é fechar esses 50 e aumentar a quantidade de número. Exato, olha só, pessoal, vocês têm a chance por R$ 5, com 50 números, vocês podem estar levando esse livro para casa sem falar que vocês ajudam. E aqui, pessoal, é a oportunidade de vocês começarem a estudar anatomia do jeito certo. O que eu falo? A base da anatomia é, principalmente, entendimento e revisão. Quando eu entendo a anatomia, que ela não é só uma decoreba, a anatomia ela tem lógica, e eu venho aqui, beleza, começa a estudar. Ah, esse aqui é o. Vou colocar aqui em preto. Ah, beleza. Vim puxar a seta, sesamoide proximal. Beleza. Aí outro dia eu vim e estudei tecidos moles. E daí eu venho aqui e desenho que quem se insere no sesamoide aqui é o meu ligamento suspensório. Eu venho aqui, faço uns risquinhos e coloco inserção do ligamento suspensório do boleto. Depois, quando vocês vierem revisar isso aqui, agora você já tem o conteúdo, qual que é a estrutura, qual a estrutura que se insere nela. Aí, em outro curso que vocês vão fazer, vocês vêm aqui e anotam. Lesões podem acontecer do ligamento suspensório do boleto. As lesões podem ser de ramo, pode ser de corpo, pode ser de origem. Posso botar corpo aqui em cima, depois no desenho lá em cima tem, bota a origem também. Então, tudo isso vocês vão fazer e anotar no mesmo lugar. Então, quem ainda não comprou esse livro, aproveita, porque vocês, se quiserem adquirir o mesmo livro, vocês vão pagar R$ 300 no site. Então, quem não comprou a rifa, ainda pede já o pessoal da organização para vocês terem acesso a esse livro aí, né? O livro é capa dura. Para vocês, a mesma gráfica que fez o livro é a gráfica que faz o livro do Ayrton Senna. Quem já viu o livro do Ayrton Senna sabe aquele livro, coisa mais linda que existe. É a mesma gráfica que faz o livro do Ayrton, é a que faz que produz os meus livros. Então, aproveitem a oportunidade de vocês comprarem a rifa, né? Só aproveitando o ensejo aí, como a gente estava falando de anatomia, então não quero que vocês percam a oportunidade aí do livro. E além disso, pessoal, vocês têm que estudar biomecânica. O que é a biomecânica? A biomecânica, ela é a aplicação da anatomia no movimento. E eu entendo qual que é a movimentação que cada estrutura gera. Então, o quadríceps gera o movimento de extensão da femorotíbia patelar. Então, o extensor carpo-radial, ele estende o carpo. Se eu tenho um cavalo que não faz extensão do carpo, logo eu posso ter alguma das estruturas que fazem a extensão do carpo afetadas. Então, a anatomia vai me ajudar muito no meu exame clínico e eu entender as modalidades do cavalo também. Por quê? Porque a modalidade também explica biomecânica. Então, olhem, por exemplo, um cavalo de salto. No momento da recepção do salto, ele saltou, passou o obstáculo, está recebendo aqui na fase. A coluna faz uma hiperextensão aqui. E essa hiperextensão da coluna, aqui lembram que na anatomia nós tínhamos essas estruturas que são quem? Os processos espinhosos das vértebras. E olhem que nesse momento da hiperextensão ocorre um choque entre os processos espinhosos. Então, cavalos de salto acabam tendo exigência nessa estrutura anatômica. Então, quando eu vou atender um cavalo, eu penso nas maiores possibilidades que aquela modalidade tem de lesão. Então, eu entendo a biomecânica do esporte, entendo o que a biomecânica pode gerar e entendo o que é mais provável. E se meu cavalo tem uma clínica que condiz com essa biomecânica, meu exame clínico já vai muito mais direcionado. Então,
ponto importante para vocês que querem avaliar. E aí, pessoal, existe uma fichinha aqui que a gente tem aqui no nosso treinamento que a gente dá, que é o ABCD Locomotor. Vocês recebem essa fichinha impressa aqui para vocês terem sempre essa colinha aqui em mãos para poderem revisar quais são os pontos importantes do exame ortopédico, tá? Beleza. E para a gente começar a entender esse exame ortopédico também, nós temos que ter algumas perguntas. Que a gente fala, esse cavalo claudica ou não claudica? É torácico ou é pélvico? É esquerdo ou é direito? Tem alguma alteração de triangulação? Alguma biomecânica particular? Então, tudo isso nós vamos ver hoje aqui. Para entender, então, a sequência do exame, primeiramente a gente vai começar pelo histórico e anamnese. Então, quando eu falo do histórico e anamnese, eu tenho que entender um pouquinho mais sobre o cavalo. Então, qual que é o nome desse cavalo? Por quê? Porque eu vou ter que anotar, eu tenho depois que fazer um laudo desse cavalo. Então, ao mesmo tempo no nome, eu já vou descobrindo um pouco da genética dele. Por quê? Conforme tu vai entrando em modalidades, em raças, vocês vão conhecendo as incidências de lesão de cada raça. Então, por exemplo, manga larga, existem genéticas, filhos de tal cavalo, que tem maior incidência de lesões específicas. No cavalo crioulo, uma genética lá que gera muito cisto, eles têm muito cisto no côndilo do fêmur. Existe outra genética de cavalos que tem muito ACD. Então, tudo isso, ou deformidades angulares, isso aí é transmissível geneticamente. Então, já ajuda. Além disso, idade. O que são afecções comuns de potro? O que são comuns a cavalos adultos? Além disso, qual que é a raça desse cavalo? Isso, como eu falei, já remete ao esporte. Então, qual que é a modalidade que esse cavalo pratica? E qual que é a modalidade atual? Ele era cavalo de corrida, mas hoje ele faz salto, que é uma coisa comum, né? Cavalos, às vezes, por sangue inglês, não deu certo na corrida, vai para o salto. Mas acontece bastante. Então, a gente tem que entender esse histórico, porque cada modalidade, como eu falei para vocês, vai dar uma exigência maior das estruturas. Quer dizer que cavalo de provas do freio de ouro, que tem alta incidência de lesão de casco, artelo, boleto, não tem problema cervical? Não. Mas a porcentagem geralmente é maior de incidência de lesões de boleto, por exemplo. E interfalangiana distal e aparato podotroclear. Então, tudo isso vai variar aí com a modalidade. E além disso, qual que é a origem desse cavalo? Esse cavalo já está aqui desde potro, veio de outro lugar. Tudo isso vocês vão pegando junto. Porque cada um desses fatores, pessoal, nós vamos elaborando uma hipótese. Então, vocês vão vendo que cada uma dessas informações nós vamos pegando até elaborar a nossa hipótese. Então, beleza. Qual que é a queixa principal desse cavalo? Ele claudica ou ele tem só uma queda de performance? Bom, toda vez que eu trabalho ele manca muito. Ou não. Esse era um cavalo de corrida, ele fazia antes um tempo de X, agora ele faz Y. O tempo caiu, então ele aumentou, ele tá com perda de performance. Beleza. Além disso, pessoal, qual que é a atividade que ele realiza e se essa claudicação, essa queixa é durante a atividade ou é depois? Todos os fatores para nós irmos elaborando a nossa hipótese. Então, além disso, tempo de evolução, quando que ela ocorre, como que foi a evolução? Ele piorou, melhorou, foi tratado, funcionou meu tratamento, já teve lesões antes? Então, tudo isso são fatores que vocês vão levando em consideração até aí a gente entrar na inspeção estática. Então, a conversa com o proprietário é muito importante, né? O proprietário, o tratador, geralmente, é muito importante para nós. E sempre deixem ele confortável. Então, aí é um jogo de psicologia. Vocês têm que saber fazer o cara falar o que ele quer. Se eu chegar e falar pro cara assim, mas tu não fez anti-inflamatório, né? Não fiz. Então, tu não pode induzir ele a não te responder, nem induzir ele a responder. Então, a conversa. Sempre tenta a pescaria. Tenta fazer ele ir te entregando informações. Porque acontece. Até mesmo, por exemplo, locais que fazem atendimento de cavalos, por exemplo, clínicas, né, que recebem cavalos, por exemplo, com atendimento de cólica. Às vezes citam que um dos locais que tem maior perda de cavalos, né, tipo, menor sucesso
em tratamento de cólica é sem treinamento. Por quê? Porque o treinador, às vezes, tem medo que o proprietário saiba que o cavalo está sofrendo alguma coisa lá, ou que o cavalo teve uma cólica lá. Então, eles postergam ao máximo para chamar um veterinário. E quando chamam, às vezes, já é tarde. Então, pode ser que eles estejam escondendo, às vezes, informações também por isso. Ele não quer que o veterinário, o proprietário saiba que esse cavalo está 2 meses manco. Então, muito cuidado nessa parte da anamnese. E aí, sim, nós vamos entrar para avaliação estática e uma primeira palpação. Em primeiro lugar, para acontecer a nossa avaliação estática, né, e todo esse processo de palpação, eu tenho que ter o preparo de um local adequado. Então, de preferência, um local na sombra, se possível, que tu consigas ficar confortável e focar no cavalo. Então, isso vai acontecer sempre? Não, mas sempre que possível, tenta escolher o melhor local possível para isso. Porque vocês conseguem olhar o cavalo todo ao redor de todas as direções, sem estar se preocupando que está passando o caminhão, que está erguendo a poeira, que vocês estão com sol na cabeça. Então, sempre no melhor local possível. Realizar a limpeza dos cascos do cavalo, ver se não tem uma pedra, se não tem um prego, se não tem qualquer corpo estranho ali. Prender a cauda, principalmente na avaliação do membro pélvico, né? O pessoal não me falou nenhuma região diferente, então acredito que muitos de vocês aí são a grande maioria aí da região de Curitiba. Se tiver alguém em outra região, me informa que eu vou conseguindo dar exemplos também para as regiões de vocês. Mas, por exemplo, sei que na região de Curitiba tem bastante cavalo crioulo. E cavalo crioulo tem uma cauda desse tamanho. Então, aquela cola volumosa, ela tapa quase o membro pélvico, os 2 membros pélvicos. Então, por isso que a importância de amarrar, que eu consigo avaliar a movimentação, né? Ó, até o pessoal de Tijucas do Sul, eu gosto muito de Tijucas do Sul, porque foi o lugar que a gente realizou nosso projeto de pesquisa, junto com o Jackson, que estava fazendo doutorado na UFR, ele trabalha em Curitiba e a gente fez projeto em Tijucas do Sul. Então, eu já avaliei manga larga junto com ele em Tijucas do Sul aí. Então, legal ver o pessoal daí. Então, ó, o pessoal que atende quarto de milha também. Então, tudo isso vocês têm que levar em considerações essas questões, né? Além disso, nós temos que pensar também, sempre na nossa inspeção, a base é anatomia. Por quê? O que é a inspeção estática? O que eu estou procurando? Algo anatômico que não é normal. E para eu saber o que não é normal, o que eu preciso ter? O que eu preciso saber para eu reconhecer que algo não é normal? Eu preciso saber o que é o normal. Então, a base é a anatomia. E aí, pessoal, eu durante a graduação fazia parte de um projeto que era o projeto Amigo do Carroceiro. A gente atendia cavalo de carroça. Então, toda sexta-feira vinham os cavalos de carroça e eram geralmente os mesmos cavalos. E aí tu diz assim, nossa, Lorenzo, então fez 6 meses, não aguentar mais. Eu fiz projeto do carroceiro do meu primeiro semestre ao meu 9º semestre. Porque toda semana, às vezes, eu olhava o cavalo, mas sempre avaliando o que é normal. Então, olhava tendões flexores, olhava articulação. Porque quando eu vi algo que não era normal, opa, isso me chama atenção. Porque eu já sei o padrão. Então, mais uma vez, conhecimento anatômico é primordial. Por quê? Porque além de eu conhecer o que é normal, se eu ver uma alteração, eu tenho que saber o que se encontra embaixo da pele daquele cavalo. Eu não vou dizer que ele só está com uma alteração no carpo. Não, ele tem um aumento de volume no carpo, na superfície dorsal, que é condizente com a bainha dos tendões tensores do carpo. Opa! Aí é outro nível que a gente está trabalhando. E a grande diferença disso, para quem falou só que é o carpo, é o conhecimento anatômico. Então, a anatomia é base. Além disso, pessoal, avaliação postural. Então, procurar posições antiálgicas. Se o cavalo está numa posição normal, opa, essa posição ele está poupando o membro, ele está descansando ou ele está com uma dor? Tudo isso vocês têm que saber avaliar. Além disso, buscar efusões, assimetrias e avaliar a conformação do animal. Então, por exemplo, avaliação estática aqui desse cavalo. Vocês olham, comparar, graças a Deus a gente atende cavalo, que a vantagem é que ele tem 4 membros. Então, são 2 pares. A gente tem um contralateral, que é para ser idêntico ao outro.
Então, se eu olhar o cavalo aqui de um lado e eu vejo que aqui é plano, e eu vejo que aqui é convexo, opa, algo me chama atenção. Um não tá igual ao outro. Já começamos por aí. E aí, quem conhece o normal vai dizer, opa, esse aqui tá normal. Esse aqui é o alterado. Beleza, já consegui ver a alteração. Agora, que estrutura que se encontra logo abaixo da pele, aqui na porção mais palmar? São os tendões flexores. Qual que é o que está mais palmar? Que poderia ser essa causa de aumento de volume? Flexor digital superficial. Então, a anatomia de vocês vai guiando o exame clínico. Beleza. Aqui nós temos mais um ponto para eu formar a minha hipótese. Além disso, procurar angulações alteradas, desgastes irregulares do casco. O casco tem muito a nos dizer, mas eu preciso conhecer ele para saber o que ele me diz. Mais uma vez, anatomia e biomecânica. Além disso, aumentos de volume. Vou procurar o que esse cavalo pode ter, aumentos de volume, feridas relevantes, cicatrizes. E, além disso, realizar, como eu falei, uma boa inspeção dos cascos também. Por exemplo, um casco desse jeito, sujo aqui. Às vezes eu não consigo observar que ele tem, por exemplo, como ele tinha aqui, já um grau de infecção de linha branca. Então, por quê? Por causa da limpeza dos cascos. Além disso, posições antiálgicas. Eu vou entender, pessoal, qual que é o normal. E aqui eu já olho, esse cavalo está jogando, essa égua está jogando peso para os posteriores. Então, algo me diz que ela está querendo poupar o membro torácico. Além disso, eu tenho que saber a biomecânica do que pode estar causando isso. Existem biomecânicas específicas que o cavalo toma essa posição. Além disso, olha esse animal. Opa, posição anormal também. Está jogando o peso para os membros pélvicos. Mas eu vejo que esse animal tem um grau de flexão aqui dessa articulação interfalangeana distal. Logo, eu sei que ele não está conseguindo estender. Então, o que pode ser? Esse animal tinha uma deformidade flexural. Então, essa postura condiz com essa afecção. Além disso, olha esse animal. Mesma coisa, uma deformidade flexural. Mas espera, no outro, ele estava com uma flexão na interfalangiana distal. Nesse aqui, ele está com uma flexão do boleto. E a interfalangiana distal dele está hiperestendida. Sim, porque são deformidades flexurais de tendões diferentes. Aí eu tenho que saber qual que é o tendão, o músculo e tendão responsável pela flexão do boleto. Bom, aqui eu sei que é o flexor digital superficial. Ele se insere aqui no escutum médio, na quartela, sobe aqui e vai se inserir lá no epicôndilo medial do húmero, tendo um ligamento acessório aqui no rádio. Então, opa, deformidade flexural do flexor digital superficial. E aí, se eu vejo esse caso aqui, opa, esse cavalo tá com uma flexão aqui da interfalangiana distal. Quem que flexiona a interfalangiana distal? Aí eu vou lembrar. Flexor digital profundo, vem lá da área semilunar da terceira falange, sobe, né, até lá em cima, vai ter uma inserção, um check aqui na altura do metacarpo, e vai ter uma inserção radial, uma inserção ulnar e uma inserção humeral. Então, opa, deformidade flexural do flexor digital profundo. Tudo isso, quem que me falou? Anatomia e biomecânica. E eu fiz isso na inspeção estática, eu já vi qual que é uma das alterações que esse cavalo tem. Aí, beleza. Outros casos. Alterações na conformação dos cascos, alteração na queda do boleto. Então, olhar quanto que esse boleto está baixo. Isso não é normal, um boleto tão baixo. Bom, possivelmente é por desapoio. Olha, esse cavalo tinha uma dor nesse membro, não apoiava aquele membro, jogava todo o peso para o outro. Logo, o boleto acabava caindo muito. Além disso, alterações angulares. Olha esse cavalo com essa alteração de ângulo. Isso é normal? Claramente não. Mas são casos esdrúxulos. Agora, quando a alteração é pequena, aí vocês têm que cada vez treinando mais os olhos de vocês. Então, alterações posturais, olhem esse cavalo, ele sempre permanecia com o membro cruzado, sempre com o membro para dentro. Ou até mesmo saber reconhecer feridas. Uma feridinha dessa aqui, muitas vezes, e foi coisas que eu já passei na graduação, já vi casos assim, do
proprietário, no caso até do veterinário, olhou assim, a feridinha não é nada, passa um spray prata e dá uma fenilbutazona. E na verdade, pessoal, se vocês lembrarem anatomicamente aqui, nós temos flexor digital superficial em vermelho, em roxo, aqui eu tenho tendão do gastrocnêmio. E entre essas estruturas aqui, primeiramente superficial, aqui eu tenho a bursa subcutânea. Entre esses dois tendões aqui, eu tenho a bursa intertendínea ou bursa calcânea. E aqui, caudal a ele, eu tenho a bursa do gastrocnêmio. E como vocês bem sabem, e quem não sabe agora já está sabendo, uma das causas maiores de óbito que a gente tem falando em afecções locomotoras em cavalos são infecções sinoviais. Então, se eu entrar qualquer bactériazinha aqui, imagine um ambiente com um líquido que possui proteínas, uma cavidade quente, úmida, perfeita para proliferação, é quase uma estufa para proliferação bacteriana. E essas bactérias começam a agredir e comer tecido sadio, e a gente muitas vezes pode perder esse cavalo por causa dessa afecção. Inclusive, a gente teve um cavalo que a gente atendeu na graduação, que foi esse histórico, que quando eu estava na faculdade, foi esse histórico de ter uma feridinha de 1 centímetro aqui na região do calcâneo, foi tratado pelo veterinário responsável uns 15, 20 dias só com anti-inflamatório e coisa, e na verdade essa égua tinha uma infecção da bursa do calcâneo. Ela teve um sequestro ósseo gigantesco aqui, tanto que ela foi para o FPR para o Peterson operar. Daí eu até tenho as imagens, eu mostro para vocês. A gente teve que arrancar quase toda a estrutura óssea do calcâneo, daquele sequestro, e essa égua mesmo assim acabou vindo a óbito, porque não aguentou, porque já era tarde, demorou a ser atendido. Além disso, como eu falei para vocês, avaliação da conformação dos cascos, avaliação de aumentos de volume. Além disso, aonde que é esse aumento de volume? Opa, um aumento de volume na quartela, quem que eu posso ter alterado? Aqui eu posso ter uma alteração na interfalangiana proximal. Se eu tenho uma alteração de aumento de volume aqui, nessa região do casco, opa, condizente com a minha articulação interfalangiana distal. Então, aqui eu tenho minha terceira falange. Opa, esse aumento de volume pode ser aqui. Então, eu posso ter uma afecção e, dependendo da minha palpação, palpei. Consistência dura. O que pode ser? Osso. Consistência flutuante. Pode ser líquido. Então, eu tenho que também utilizar essa sensibilidade da palpação para me ajudar. Mas aqui, pessoal, todas essas alterações que nós estamos vendo de alteração estática e palpação é a primeira parte do exame. Então, ninguém gera uma palpação para gerar dor. Nós temos palpações que aqui, no caso, é só para avaliar aumento de volume, para avaliar a consistência. Por quê? Porque é uma palpação mais geral. É algo mais simples. E assim como nós podemos ter casos de aumentos de volume, como esse animal que tinha um abscesso, atrofias musculares, assimetrias ósseas, tudo isso eu consigo realizar na inspeção. E além disso, pessoal, a avaliação de efusões. As efusões são nossas amigas, inimigas do cavalo, mas são amigas do veterinário. Por quê? Porque elas nos dão muitos sinais. Então, o que é efusão? Só para a gente entender um pouquinho melhor, deixa eu passar essa imagem aqui para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é efusão. A efusão, tudo se inicia com um trauma. Então, o cavalo teve um trauma articular, seja por sobrecarga de esporte, ou seja por um impacto, enfim, qualquer coisa que gere um trauma. Esse trauma vai liberar um processo inflamatório, vai ter a vinda de macrófagos, esses macrófagos vão liberar citocinas, essas citocinas pró-inflamatórias atingem as células, fazem também a liberação de outros mediadores, como, por exemplo, proteases, colagenases, que começam a gerar quebra de estruturas que compõem a articulação, como, por exemplo, todos os elementos colagenases. Então, gera quebra
das fibras colágenas. A gente tem proteases que vai quebrar toda aquela cadeia de glicoproteínas que compõem a cartilagem. Então, essa cartilagem começa a perder estrutura. Com tudo isso, a gente tem a liberação de mais mediadores inflamatórios que atingem a membrana sinovial, gera mais inflamação, traz mais macrófagos e logo, cada estímulo que gera dessa membrana sinovial aumenta a produção de líquido sinovial. Então, esse é um dos processos de defesa da articulação, ela aumenta a produção de líquido sinovial. Então, quando a gente observar um cavalo que ele tem essa efusão, ou seja, que a gente chama, popularmente o pessoal chama de ovas, que são esses aumentos de volume de consistência flutuante, é o aumento de líquido de uma estrutura sinovial. Isso geralmente está remetido a algum estresse, seja um impacto ou já seja um processo de osteoartrite avançado. Então, tudo isso deve ser sempre considerado. E para vocês conseguirem identificar essas efusões, vocês têm que conhecer cavalos normais, para vocês poderem ver o que é alterado. E aí, a palpação, como eu falei para vocês, nesse primeiro momento, não é uma palpação visando tanta sensibilidade dolorosa. Aqui é uma palpação sutil, é principalmente para aumentos de volume, coisas que a gente não consegue visualizar por causa do pelo, principalmente. Então, palpação bem sutil. Agora, tem uma efusão, vou ali palpei, opa, é uma efusão mesmo. Beleza, mais um elemento da minha hipótese. Mas, nada muito severo que gere dor. Pinçamento dos cascos. Geralmente eu não recomendo a gente realizar nesse momento. Nosso pinçamento dos cascos vai ser principalmente depois que eu já realizei uma avaliação dinâmica desse cavalo. Porque se ele tiver um grau 1 de dor, e eu vou ali, pinço esse casco mais fortemente, esse cavalo pode passar para um grau 2. E aí eu perco a minha sensibilidade do exame. Então, geralmente aqui a gente evita estímulos excessivos, algo mais sutil, né? A não ser que eu tenha uma hipótese muito grande, um cavalo que tem uma impotência funcional do membro, esse cavalo nem vou colocar ele a caminhar, eu já vou realizar direto a imagem, ou eu já vou realizar um exame direto, beleza, aí eu posso realizar essa palpação no primeiro momento. E aí, pessoal, nós vamos para a inspeção dinâmica. E a inspeção dinâmica é um dos fatores primordiais e digo que um dos mais complexos para quem está começando a ortopedia. Eu mesmo, durante muito tempo, tive dificuldade. Tinha dificuldade para olhar claudicação. Olhar o cavalo, putz, será que manca? Será que manca do pé? Manca do torácico? Tudo isso foi desenvolvendo, primeiramente, onde eu dei um grande boom, foi quando eu descobri quais os princípios. Então, com treinamentos, fui fazendo cursos, fui estudando para eu poder realizar aí o nosso exame com qualidade, dizer assim, putz, agora eu entendo como é que é o princípio de uma avaliação de claudicação, entendo melhor, repito isso com casos, e aí eu consigo aplicar na prática com muito mais facilidade. E, primeiramente, vocês, ainda como estudante, muitas vezes o que vocês vão ter que realizar? Primeiro, vocês vão ser o condutor do cavalo. E isso aí faz parte do processo. Inclusive, lá em Tijucas do Sul, já puxei muito cavalo lá na região, quando a gente fazia a avaliação do exame de claudicação. Então, vocês têm que saber puxar um cavalo também. Até mesmo para o dia que vocês forem veterinários, vocês guiarem os estagiários de vocês. Então, o princípio de uma boa avaliação, manter uma cadência. Então, qual que é a cadência que eu quero desse cavalo? No trote, no galope, no passo, tudo isso tem que se saber. Porque não adianta eu querer, o veterinário querer avaliar esse cavalo no trote, puxa ele no galope, daí um pouco ele está caminhando. Então, manter uma cadência constante. Escolha a cadência e mantenha ela constante. Sempre com a cabeça solta, porque vocês vão ver, uma das coisas que nós utilizamos é a avaliação de movimento de cabeça. Então, a cabeça tem que estar solta para ele demonstrar isso, sempre em linha reta e ao lado do cavalo. Não necessariamente sempre em linha reta, porque vocês vão ver que nós temos avaliações em círculo, avaliação em 8. Enfim, isso aqui é... Quando a gente fala da avaliação, nas formas de avaliação, é algo que a gente pode ficar tranquilamente 40 minutos aqui só
sabendo quando que eu utilizo um círculo, quando que eu utilizo um 8, quando que eu utilizo linha reta. Aí tem muitas nuances dentro disso, mas o importante, a base para vocês começarem é isso aqui. Além disso, pessoal, saber se esse cavalo tem claudicação de apoio ou elevação. Então, um dos princípios é essa questão, avalie se esse cavalo claudica quando ele apoia o membro ou ele levanta a cabeça quando ele tira o membro do chão. Isso aqui são dois tipos de claudicações diferentes. Então, tudo exige treino. Vamos ver um caso aqui, na prática, para vocês verem primeiramente o que é esse movimento de cabeça. Vou pegar um caso bem esdrúxulo aqui para vocês, que esse era um animal. Olhem a claudicação. Eu sei que a plataforma, toda a plataforma de vídeo passa um pouquinho travada, mas vocês podem ver. Vamos passar em câmera lenta. Cavalo apoiou o membro direito. Olhem a cabeça dele. Opa, elevou a cabeça, apoiou o esquerdo, baixou a cabeça, apoiou o direito, eleva a cabeça, apoiou o esquerdo, baixa a cabeça. Então, esse é um exemplo clássico de uma claudicação de apoio. O cavalo apoiou, elevou a cabeça, porque sentiu dor. Não vamos nos aprofundar em claudicação de elevação, porque esse é um assunto também um pouquinho mais avançado, exige um pouco mais de horas aí para vocês entenderem, mas é importante vocês saberem que existem esses dois tipos. Mais comum, claudicações de apoio. E aí existem avaliação em graus ou níveis. Então, nós temos aqui, né, até eu gosto um pouquinho mais de utilizar como discreta, moderada ou severa, tá? Então, os níveis. Por que a gente acaba utilizando hoje mais esse aqui, né? Digo a gente aqui, né? Quarter, eu, Jairo, todos os treinadores utilizamos esse aqui do que a avaliação em graus. Porque a avaliação em graus acaba sendo um pouco mais subjetiva. Ela tem muitas nuances que às vezes não se encaixam em todas as situações, além delas terem divergências entre até mesmo veterinário. Por exemplo, se o Matheus olhar um cavalo, eu olhar um cavalo, a Cecília olhar um cavalo, a gente vai ver que às vezes um vai classificar como 2, outro classifica como 3 e outro fica na dúvida entre 2 ou 3. Porque se vocês olharem, olha só, claudicação de grau 1. Claudicação de difícil observação não é evidente na forma constante, independente das circunstâncias. Por exemplo, sustentação do peso, círculo, inclinação, superfícies duras. Já a classificação do grau 2, claudicação de difícil observação ao passo ou trote, em linha reta, evidente em forma consistente em algumas situações, como, por exemplo, sustentação do peso, círculo, inclinação, superfícies duras. Agora, se eu olhar um cavalo e dizer assim, não, é uma claudicação discreta. Ele tem elevação de cabeça, mas não é uma elevação exacerbada. Putz, ele exacerba bem e severa o cavalo que praticamente tem quase uma impotência funcional no membro. Praticamente não apoia o membro no chão. Acaba sendo muito mais fácil, muito mais dinâmico, muito mais objetivo, tá? Então, por isso a gente acaba utilizando essas três graduações. Além disso, pessoal, fases do passo. Então, eu tenho que avaliar qual é a fase do passo que esse cavalo se encontra. Durante o movimento do cavalo, nós temos a fase cranial do passo. Então, o membro torácico esquerdo está na fase cranial. O membro torácico direito está na fase caudal. E a cada movimento eles se invertem. Então, se eu avaliar um cavalo que ele claudica do membro torácico esquerdo e o membro torácico esquerdo ele vai menos do que o direito, quando o direito estiver na fase cranial dele, logo eu vou dizer, opa, esse cavalo tem uma redução da fase cranial do membro torácico esquerdo. Então, tudo isso aqui vai sendo pontos que vocês vão ter que refinar. Por isso que eu falei a questão da importância de aprofundar no estudo. Isso aqui exige um pouco vocês entenderem a biomecânica de cada time do passo, tá? Mostrar um vídeo para vocês, só para vocês verem um exemplo de triangulação reduzida. Um caso bem esdrúxulo aqui para vocês verem, mas vejam esse animal. Esse animal, quando ele apoia o membro torácico esquerdo, ele eleva a cabeça. Mas olhem a fase cranial do membro torácico direito. Estão vendo o membro torácico direito cranial. Membro torácico esquerdo está na fase caudal. Agora, olhem a fase cranial do membro torácico direito. Praticamente ele não tem.
Estão vendo que ele apoia na mesma distância do membro torácico esquerdo. Olhem só. Apoiou, foi a fase cranial, parou aqui. Agora a fase cranial do torácico direito, aqui. Lorenzo, como é que eu sei que esse cavalo não tem uma redução da fase caudal do direito e em vez de uma redução cranial do esquerdo? Porque olhem aonde ele eleva a cabeça. Apoiou o membro torácico esquerdo, elevou a cabeça, colocou o direito no chão, baixou a cabeça. Então, claudica do membro torácico direito com redução da fase cranial do membro torácico direito. Só mais uma vez para vocês verem. Então, olhem só. Elevou a cabeça, elevou a cabeça, elevou a cabeça, elevou a cabeça, elevou, e sem protração no membro, sem colocar o membro torácico à frente. Além disso, nós também realizamos avaliação de suspensão. Quanto que esse boleto cai? Aí, como eu falei para vocês, aí é uma nuance de vocês entrarem, que aí existem horas de estudo aqui para vocês ainda realizarem, mas vocês saberem que o boleto sempre tem que estar na mesma altura. Se esse cavalo está em apoio, por exemplo, esse animal aqui, uma inspeção estática, um membro está mais alto que o outro, eu posso ter uma lesão aqui, que compõe as estruturas que formam o meu aparato de suspensão do boleto. Então, vocês veem um carro com um lado mais caído que o outro. O que vocês pensam? Opa, aquele lado que está mais caído, possivelmente é o lado que o amortecedor já foi para o saco. Então, uma das estruturas de amortecimento dele está falhando. Mesma coisa no cavalo. Então, se tem um cavalo parado, um boleto está mais caído, pode ser que eu tenha já uma alteração de suspensão. Agora, se eu avalio o cavalo de forma dinâmica e eu vejo que, por exemplo, o membro pélvico esquerdo, o boleto está no ângulo mais normal e o membro pélvico direito está mais caído. Então, eu tenho uma maior queda desse boleto aqui. O que eu posso pensar? Beleza, esse cavalo pode ter uma alteração na estrutura de suspensor, do aparato suspensor aqui. Pode. Mas se ele claudica desse membro aqui, membro pélvico esquerdo, o que está acontecendo? Ele tira o peso do membro pélvico esquerdo e joga todo o peso para o direito. Por isso que o boleto cai mais. Então, vocês veem que existem detalhes que não é uma regra, nem tudo tem uma regra. Vocês veem que exige o conhecimento na interpretação. Por isso que eu falo, um cavalo com uma queda do boleto do membro pélvico direito, ele tem uma hipótese. Hipótese 1. Agora, se é uma queda do boleto, quando o cavalo apoia o outro membro, a nossa hipótese é 2. É outra hipótese. Então, vocês têm que conhecer essa questão dinâmica também da suspensão. Beleza. Então, vocês viram que claudicação do membro torácico, quando o cavalo apoia o membro, eleva a cabeça, claudicação clássica de elevação. Beleza? E aí, quando a gente fala de avaliação do membro pélvico, o que acontece? É o princípio parecido, só que a diferença é que aqui nós avaliamos a garupa do cavalo. Então, quanto que essa garupa eleva quando ele apoia o membro pélvico? Então, vamos ver um vídeo aqui para vocês terem exemplos de uma claudicação do membro pélvico. Deixa eu pegar um caso mais exacerbado aqui. Pode ser essa imagem aqui. Vamos ver. Então, olhem essa égua aqui. Essa aqui é um cavalo que eu avaliei lá na Clínica Guadalupe, no Rio Grande do Sul. Olhem só, apoiou. Vamos avaliar devagar. Primeiro lugar, utilizem a linha da parede como referência de vocês, para vocês avaliarem a garupa dessa égua. Apoiou o membro pélvico direito, apoiou o esquerdo, olhem a altura da garupa. Apoiou o esquerdo, a garupa desce. Apoiou o direito, olha a altura da garupa. Esquerdo, desceu. Direito, esquerdo. Então, vamos de novo, para vocês verem essa questão da elevação. Olhem só. Então, vamos lá. Eleva, eleva, eleva. Então, o animal clássico tem uma claudicação de apoio do membro pélvico direito.
Olhem a diferença da altura da garupa quando ela apoia o membro pélvico direito. Então, aqui a gente tem, olha só, eleva, 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 no apoio no membro pélvico direito. Então, princípio de avaliação do claudicação do membro pélvico, avaliação da movimentação da garupa. E além disso, pessoal, vocês, como eu comentei com vocês, vocês têm que entender também quando que eu avalio esse cavalo em linha reta, quando que eu avalio ele em círculos. O que eu faço? Preconizo no meu exame. Todos os cavalos, geralmente, né, a não ser que um cavalo tenha uma claudicação muito exacerbada, enfim, ou que ele não faça movimento, mas eu avalio sempre em círculos e linha reta. Por quê? Qual que é a vantagem do círculo? Olhem esse cavalo no círculo, como que é o apoio dele? As estruturas mediais, falando em ligamentos, né, em tecidos moles, estão em compressão. Então, elas não estão sofrendo tensão aqui, tá? Agora, olhem as estruturas de tecido mole nessa outra posição. Elas estão em distensão. Por exemplo, se esse cavalo tivesse fazendo um círculo, como essa imagem aqui, tá? Essa imagem aqui. Um círculo à esquerda. Então, esse membro aqui seria o membro torácico esquerdo. Tá para dentro do círculo. Vocês conseguem ver que o membro torácico esquerdo, para dentro do círculo, ele tem uma exigência maior medial de tecidos moles do que uma exigência lateral de tecidos moles. Compreendem? Por quê? Porque está ocorrendo a distensão nesse movimento do círculo. Agora, olhem as estruturas mediais aqui, articulares. Vocês veem que as estruturas articulares laterais têm maior exigência. Por quê? Porque está ocorrendo compressão nelas. Então, importante entender esse movimento do círculo, ele vai estressar estruturas diferentes. Que a linha reta não estressaria tanto. Porque na linha reta a carga estaria igual, tanto lateral quanto medial. Agora no círculo não está. Então essa é uma das grandes vantagens do círculo. E aí fatores como piso também fazem diferença, tá? Então piso macio, piso duro, tudo isso aí, cada situação tem uma interferência. Também é coisa que são horas de curso para a gente falar disso, mas é importante vocês entenderem a diferenciação que eu vou avaliar esse cavalo em círculo e de preferência em 2 pisos diferentes. Testes de flexão. O que são os testes de flexão? Vocês já viram um pouco sobre aquele estresse articular que nós falamos. De fusão, de aumento de volume e tudo mais. E vocês têm que lembrar que algumas estruturas articulares não são inervadas. Então, vamos colocar quais as estruturas que são inervadas. Vamos colocar um N aqui de nervos. Então, nós temos inervação do osso subcondral. Nós temos inervação do osso esponjoso aqui, que vai ter. Nós temos inervação da cápsula e ligamentos colaterais. Então, a gente tem cápsula aqui em cima, também é inervada. Então, todas essas estruturas acabam tendo relação. Beleza, Lorenzo? Então, quando eu tenho um exemplo, algum de vocês sente dor articular? Aqui? Alguém tem uma dor no joelho, quadril, não? Beleza. Ó, Fabiana já falou que tem dor em alguma articulação, Camila também. Digamos que a dor de vocês pode ser que tenha uma grande probabilidade de ser joelho. É joelho? Ótimo, perfeito, acertei. Porque mulher, além disso, mulheres têm maior incidência de condromalácia patelar. É algo bem comum, principalmente mulheres. Quando vocês têm dor no joelho, vocês têm que fazer algum exercício que vocês têm que, por exemplo, ficar agachado, ficar com o joelho em flexão. Quando levanta, dói ou não dói? Dói. Por quê? Porque o movimento de flexão, ele aumenta a pressão intraarticular. Então, quando a gente fica ajoelhado, por exemplo, ajoelhado não, digamos de cócoras, está arrumando alguma coisa no chão ali, ficou com os joelhos flexionados, quando tu levanta, aí já vem aquele, deixa eu levantar aqui. Por que que dói? Porque aumentou a pressão articular. Até quem não sente dor, não tem uma patologia,
e fica muito tempo nessa posição, vai sentir dor. Por quê? Porque aumentou a pressão. Então, a cápsula articular está ficando distendida, ligamentos têm distensão, então isso acaba gerando dor. E o teste de flexão nada mais é do que a gente simular isso. Então, o que acontece? Se eu pegar um cavalo, que ele tem uma flexão do boleto, por exemplo, e eu gero essa flexão e eu forço essa flexão nele, eu aumento a tensão nele. Se ele sente uma dor grau 1, essa dor pode passar para um grau 2 ou 3. Então, o que a gente está fazendo? A gente só quer isolar a região de dor dele. Se eu constatei que esse cavalo manca do membro torácico direito, agora vem do casco, boleto, carpo, cotovelo ou ombro. O teste de flexão pode me responder. Então, por isso que eu tenho que fazer as flexões distais para proximais. Então, uma flexão primeiro do boleto, depois uma flexão do carpo, uma flexão do cotovelo e uma flexão do ombro. Então, são todas as etapas que a gente acaba fazendo no nosso exame. Geralmente, eu gosto de fazer primeiro a flexão do ombro, porque na flexão do ombro eu não tenho flexão do cotovelo. Na flexão do cotovelo eu tenho flexão do ombro. Então, para a gente não ter respostas cruzadas aí, tá? E a mesma coisa acontece no membro pélvico. Membro pélvico, eu não sigo uma sequência linear no membro inteiro. Eu geralmente começo o meu exame por flexão da femorotíbia patelar, depois eu faço a flexão do boleto e por último eu faço a flexão do tarso. Por que eu sigo essa sequência? Principalmente por essa estrutura anatômica aqui. Quantos de você já ouviu falar sobre aparato recíproco? Ótimo. Fabiana e Natasha. Então, vou explicar para vocês o que é o aparato recíproco. O aparato recíproco é uma das biomecânicas mais fáceis de entender do cavalo e uma das mais legais. Primeiramente, o que compõe o aparato recíproco? Em tecidos moles, falando de tecido mole, em azul nós temos aqui flexor digital superficial. Em verde, nós temos o fibular terceiro, ou terceiro fibular. Essas duas estruturas, vamos lá entender a anatomia delas. Flexor digital superficial vem lá da fossa supracondilar, se insere aqui, tendo uma inserção no calcâneo, e a outra inserção lá embaixo no escutum médio. Então, são as três inserções dele. Já o terceiro fibular vai ter uma inserção aqui na fossa extensora do fêmur, uma inserção metatarsiana e uma inserção aqui que é a inserção quartal, porque ele se insere no quarto metatarsiano. Beleza. Vamos entender uma flexão. Olhem a flexão acontecendo aqui. Vocês já veem que na flexão o côndilo rotaciona. Então, como a inserção dele é aqui em cima, ele gera esse movimento de tração do terceiro fibular. Essa flexão da patela gerou a tração do terceiro fibular, que vai puxar a parte distal dele, que vai puxar a inserção dele aqui no metatarso. Logo, vai gerar o quê? Uma flexão do tarso. Então, vocês viram que eu gerei a flexão da patela e esse cavalo, por tração tendínea, praticamente, teve uma flexão do tarso também. E vocês olhem que aqui o calcâneo está se deslocando caudalmente. Como ele se desloca caudalmente e a parte de cima desceu, então aqui ele está relaxado, mas como ele se deslocou caudalmente, a parte distal fica tensa. Então, a inserção dele, que é aqui no escutum médio, vai gerar o quê? Flexão da metatarso falângica. Então, vocês viram que o cavalo que gerou só uma flexão da patela, da femorotíbia patelar, teve uma flexão do tarso e do boleto em consequência. Por isso que eu geralmente começo com a flexão da patela, que eu acabo exigindo patela, exijo mais do tarso, e a semiflexão do boleto, não é a flexão tão exacerbada do boleto. Então, eu teria na flexão da patela, vamos colocar aqui, 3 cruzes de flexão, 2 cruzes e uma. Depois, o que eu faço? Eu flexiono o boleto, porque daí quando eu tenho uma flexão do boleto, eu tenho 3 cruzes do boleto,
E aí eu consigo ter mais ou menos uma cruz de cada uma das outras articulações. Por quê? Porque eu deixo o boleto bem pertinho do chão. Então eu tenho só uma semiflexão do tarso e semiflexão da patela. E por último, eu tenho uma flexão aqui do tarso. Digamos que, vamos repetir na mesma imagem aqui para ficar mais claro. Então, se eu realizasse uma flexão do tarso, eu vou ter uma flexão de 3 aqui, uma flexão 1 aqui e uma flexão de 2 aqui. Então, vocês entendem que cada uma dessas flexões acaba intercorrendo na outra. E por que que eu faço patela, boleto no meio e tarso por último? Porque lembram que nessa flexão aqui eu tinha 2 e aqui eu tinha 3, né? De flexão. E já nessa aqui tinha 1, quer dizer, 3. Eu vou colocar 1 e 1. E essa última aqui era 3, 1 do boleto e 2 da patela. Se eu realizasse uma em seguida da outra, vocês veem que eu tenho um estresse do tarso 2 vezes seguida maior. E da patela também. Então, por isso que eu acabo dando um intervalo. Eu faço a flexão que exige menos as outras articulações no meio, para esse cavalo relaxar. E por último, eu faço a flexão que exige mais. Então, essa aqui é a sequência importante para vocês. E aí vem a fase de comparação da claudicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse cavalo antes e depois da flexão. Vou pegar um exemplo aqui para vocês dessa égua aqui. Então, olhem esse vídeo. A égua caminhando antes da flexão. Vamos aqui, deixa eu ver. Deixa só o vídeo pensar. Então, olhem a égua caminhando antes. Beleza, uma elevação, membro torácico esquerdo. Apoiou o torácico esquerdo, reparem. Ela vai ter uma elevação de cabeça. Aqui, apoiou, eleva, eleva, eleva. Agora, olhem após a flexão. Então, flexionei essa égua. Olhem o grau de elevação da cabeça que ela realiza. Peraí que esse é o vídeo flexionando. Aqui soltando ela. Olhem após a flexão. Vocês conseguem ver a diferença da amplitude de elevação da cabeça? Eleva muito mais. Por quê? Porque a gente quis exacerbar a claudicação dela. Então, com isso, eu tenho uma flexão positiva do boleto. Então, eu sei que esse boleto tem algo que dói. E aí vem um momento Nazaré aqui que eu vou dizer assim, o que eu faço com esse cavalo? Eu tenho uma claudicação positiva, moderada no membro torácico esquerdo, respondeu na flexão. Eu realizo bloqueios perineurais ou eu realizo raio-x? Eu vou para a imagem. Essa aqui vai ser um dos maiores dilemas. Isso aqui vocês têm que trabalhar por quê? Porque existem muitas nuances para vocês decidirem isso aqui. Existem muitos casos que têm os sinais, alguns sinais específicos que me levam para a imagem. Existem sinais específicos que exigem para bloqueio. Aí vai ser o conhecimento que vocês vão adquirir para tomar essa decisão aí futuramente. Bloqueios. Então, o que consiste os bloqueios? Os bloqueios, nós temos bloqueios que são bloqueios perineurais e bloqueios sinoviais. Bloqueios sinoviais, então eu injeto um anestésico local dentro de uma articulação, bloqueio perineural, injeto ao redor do nervo. Então, eu posso utilizar lidocaína, mepivacaína ou bupivacaína, sempre sem vasoconstritor. Por quê? Porque eu estou tratando de regiões periféricas. E aí, esse bloqueio, o que ele faz? Esse aqui é o princípio do movimento de um bloqueio. Então, olhem só. Eu fiz aqui, digamos, o movimento normal seria, a gente tem algo que gera dor, então tem a transdução da lesão, da dor, desse estímulo, ele vai passar por uma transmissão, depois da transmissão ele vai passar pela modulação na coluna, realizar uma projeção até ter a percepção, que vai gerar a claudicação. E o que eu faço? Eu venho aqui
e realizo, digamos, um bloqueio tibial nesse caso. O meu bloqueio tibial, eu vou injetar o anestésico local aqui, ele vai bloquear os canais sódio e potássio, vai impedir esse movimento da transdução para a transmissão. Ou seja, a dor que ele tinha aqui, ela não vai subir, porque ela não passa do meu bloqueio. Então, sempre vou realizando de distal para proximal. Por quê? Porque sempre o meu bloqueio é daqui para baixo, daqui para baixo, daqui para baixo. Se eu vier e realizar primeiro o meu bloqueio alto, aqui no tibial, digamos, o que vai acontecer? Vai ser daqui para baixo. Então, eu não tenho especificidade. Então, de preferência, sempre subindo os bloqueios. E aí, as técnicas de bloqueio são algo também, né? Nós temos, por exemplo, na eQuarter, a gente tem um curso só de bloqueios. Foi o primeiro curso que eu fiz da eQuarter, inclusive, que é um curso de 30 horas só para ensinar vocês a fazerem bloqueios. Então, aí eu digo para vocês, em uma aula meia hora eu não consigo passar para vocês. O importante é vocês tomarem cuidado, que bloqueio não é algo tão simples quanto se pensa. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples aqui para vocês. Existe um bloqueio que se chama bloqueio dos 4 pontos altos no membro pélvico. Existe gente que realiza 6 pontos altos, eu não realizo porque tem estudos que mostram que não tem necessidade. Mas a gente bloqueia esses 4 nervos aqui. Para eu realizar o bloqueio desses nervos aqui, eu tenho que colocar uma agulha colada aqui entre o terceiro metatarsiano, o segundo e o quarto. Eu coloco a minha agulha bem aqui assim, tá? Para atingir próximo a esse nervo, meu ponto de referência. Só que nessa região mais proximal, eu tenho a articulação tarso-metatársica e ela possui recessos distalmente aqui. Se eu realizo esse meu bloqueio um pouquinho mais alto, eu posso estar atingindo o meu recesso. E geralmente o bloqueio perineural, nós não utilizamos antisepsia cirúrgica. É só antisepsia mais básica. Se eu fizer colocar uma agulha aqui, sem antisepsia cirúrgica e atingir esse recesso, o que eu posso ter? Infecção sinovial. E eu fui lá só para realizar um diagnóstico de uma claudicação e gerei outra. Então, isso aqui acontece em vários locais do cavalo. Por isso que eu digo que bloqueios não é algo tão simples de ir lá só e meter agulha. Por isso que eu falo que algumas regiões vocês vão ter que realizar antisepsia cirúrgica. Mas se eu tiver bastante conhecimento anatômico, tiver prática, eu não preciso fazer essa antisepsia cirúrgica para um bloqueio perineural. Mas se eu for realizar um bloqueio sinovial, é obrigado a fazer. E outra coisa, pessoal, eu tenho visto o pessoal fazer no Instagram. Aí eu digo que o Instagram é muito bonito para quem vê, mas tomem cuidado com o que vocês veem. Que tem veterinários que fazem infiltrações sem luva estéreo. Eu não tenho coragem de fazer. Por quê? Qual o risco que tu tem de levar uma bactéria para dentro de uma articulação fazendo com uma luva estéreo versus uma luva de procedimento? Sendo que uma luva de procedimento custa R$2, R$3. E uma infiltração vocês vão cobrar 600, 700. Vale a pena economizar R$2, R$3 correndo o risco de uma infecção sinovial? Correndo o risco de perder um cavalo, de tomar um processo? Então, não se incomodem por pouca coisa e não repitam. Tem fulano que faz, infiltra com luva de procedimento. Boa sorte para ele, mas vocês têm outro nível e vocês não fazem isso, tá? Então, não infiltrem sem luva estéreo, tá? Sempre luva estéreo, procedimento todo estéreo, porque a articulação é algo sagrado, tá? Então, tomem muito cuidado. Uma boa contenção do cavalo é extremamente importante, porque lembra que nós estamos fazendo bloqueio. Então, para eu ver se o meu bloqueio foi positivo, eu tenho que reavaliar esse cavalo. Então, se eu sedar esse cavalo, eu consigo fazer depois minha avaliação dinâmica dele? Se eu utilizar uma dose de sedação mais alta, não. Então, geralmente não cede. Se forem sedar, é só uma coisinha, uma dose bem baixa para acalmar o cavalo, para organizar o cavalo. Aí é outra situação
de aplicação de vocês. E aí a possibilidade que agora a gente tem é diagnóstico por imagem. Como eu falei para vocês, vocês vão ter que fazer a escolha se esse cavalo vai primeiro para bloqueio ou primeiro para imagem. Digamos, a gente tomando a decisão da imagem, aí eu falo para vocês que é anatomia pura, mais uma vez. Imagem é pura anatomia. Se eu sei anatomia, eu consigo fazer imagem. Por quê? Porque a imagem, o princípio da imagem é básico. Qual que é o padrão ecográfico de um tendão? Padrão ecográfico de músculo, padrão ecográfico de líquido. Isso é fácil. São só 3 variáveis. Agora, as estruturas anatômicas são muito mais variáveis. Então, quando vocês olham esse borrão cinza, quando vocês atingem o conhecimento anatômico, vocês vão olhar aqui e dizer, opa, essa aqui é uma imagem da origem do flexor digital superficial. E garanto que é possível. Vocês conseguem fazer isso. E como é que a gente vai interpretar? Por quê? Porque cada região ultrassonográfica só existe uma igual no cavalo. O cavalo não tem imagens iguais, a não ser que seja no mesmo membro, digamos. Uma imagem igual do oblíquo do sesamoide, do membro torácico esquerdo e direito. Aí é igual. Mas ele não tem nenhuma imagem no carpo que seja igual à imagem de boleto. Cada região tem uma fotografia específica. Então, olhem só, aqui, lembra que eu falei para vocês da fossa supracondilar, onde vinha o flexor digital superficial? É aqui, ó. Então, aqui eu tenho a fossa, né? Aqui dentro a fossa, ó. Aqui tá a fossa supracondilar. E dentro da fossa se insere quem? Flexor digital superficial. Olhem o flexor digital superficial saindo aqui. Então, essa é uma imagem da origem do flexor digital superficial. E eu sei que quem abraça o flexor digital superficial é esse músculo aqui, o músculo gastrocnêmio. Então, o músculo que se encontra aqui e o músculo que se encontra aqui são as duas cabeças do gastrocnêmio. Então, princípio da imagem baseado na anatomia. E a radiografia, mesma coisa. Princípio muito importante, anatomia. Porque olhem só, por exemplo, nessa imagem do tarso. Uma vista lateromedial do tarso, olhem quantas estruturas vocês têm que avaliar. Tem tudo isso aqui. E muito mais. Lhes garanto que a anatomia ainda consegue ser mais específica que essa imagem aqui. Então, base radiográfica, anatomia pura. Inclusive para tirar boas imagens. Como é que eu faço para dizer que minha imagem ficou boa? Que realmente minha avaliação, minha radiografia está boa. Então, cada radiografia tem um padrão. Existem pontos que eu olho e digo assim, essa imagem está ótima. E a radiografia, pessoal, eu sempre falo isso aqui, ó. Um raio-x. Raio-x perfeito é igual. Vocês sabem o quê? Sabem o que é um raio-x perfeito? É isso aqui, ó. Vou colocar para vocês. Alguém sabe me dizer o que é isso? Escreve no chat aí, ou abre o microfone. O que vocês acham que é? Vamos ver. Exatamente, Natália. É a assinatura do veterinário. Por quê? Porque o dia que eu pegar um exame num cavalo, radiografei um cavalo aqui, fez todas as imagens e mandei, por exemplo, para Camille, que está trabalhando, ela é veterinária da seleção belga de salto, e esse cavalo é um cavalo brasileiro que está indo lá para a Camille, vai ficar com ela. Ela que vai passar a atender esse cavalo. É um exame de compra. A Camille vai olhar o meu raio-x torto e ela vai dizer assim, esse cavalo deve ser chato. Ou, nossa, com certeza o Lorenzo, que está assinado aqui, que é o Lorenzo que fez o laudo, o Lorenzo que tirou as radiografias, esse dia devia estar num lugar muito quente, com poeira, com mosca, o cavalo estava chato, por isso que a radiografia está torta? Vocês acham que ela vai pensar isso ou ela vai pensar, nossa, que imagem ruim? Nossa, deve ser um profissional bem meia boca. Quantos de vocês acham que ela vai pensar isso? Que ele é meia boca? Exatamente. Então, por isso que eu falo, o raio-x perfeito, vocês saberem ter uma boa radiografia, é a assinatura de vocês. Ninguém vai olhar o lugar que vocês estavam, o temperamento do cavalo, não.
Então, sempre busquem as melhores radiografias possíveis, tá? E como eu falei para vocês, pura anatomia mais uma vez, para a gente conseguir chegar em diagnósticos. Então, olhem essa aqui, pois essa aqui é uma imagem linda de articulação coxofemoral. Então, aqui eu já sei que é a imagem coxofemoral, eu vejo, olhem só, cabeça do fêmur, eu vejo aqui o colo do fêmur, beleza, dos dois lados, tá? Importante conhecer também a anatomia de linhas fisárias, tudo mais, mas olhem só, o que eu tenho uma radiografia e outra não tenho, olhem essa linha aqui. Esse aqui era um animal que tinha uma fratura acetabular. Então, já consegui ver na radiografia. E associando com o meu ultrassom, por exemplo, eu já consigo ver a mesma imagem. Olha só, eu tenho aqui trocânter maior do fêmur. Eu sei que quem se insere no trocânter maior é o músculo glúteo médio. Então, eu sei que essa estrutura que está aqui em cima é o glúteo médio. Eu sei que o músculo que recobre a articulação coxofemoral é o glúteo profundo. Então, eu já consigo, através da ultrassonografia, avaliar a imagem normal do lado esquerdo. E aqui em verde, eu sei que eu tenho o meu acetábulo. E aqui em vermelho, a cabeça do fêmur. Beleza. Olhem essa outra imagem aqui. Região do acetábulo, uma área irregular. Sem falar que eu já tenho um grau de atrofia muscular. Vocês veem que tem menos músculo aqui comparado aqui. Então, eu tenho atrofia muscular e uma irregularidade na região do acetábulo, que é condizente com o meu raio-x, que tem essa linha aqui, que era uma linha de fratura. Então, associação dos métodos de imagem, tá? E aí, pessoal, o que vocês vão dizer? Outros métodos de imagem. A gente falou de raio-x e ultrassom. Existem outros métodos que são maravilhosos. Ressonância magnética, muito bom. Graças a Deus, hoje, no Brasil, a gente aumentou bastante o número de ressonâncias. A gente tem cintilografia, que é um método que a gente injeta um radioisótopo via intravenosa no cavalo. Esse radioisótopo tem tropismo por áreas de processo inflamatório e ele se acumula nos locais de lesão. Então, um método legal para te localizar a lesão. Só que é um método que vai custar, se eu não me engano, está em torno de uns 3 mil reais no exame. E só tem no Rio de Janeiro. É prático de usar? Só para quem está mais próximo, ou algum caso que é muito complexo que eu não consegui achar. Mas lhes garanto que em 95% dos casos, vocês vão conseguir localizar o grau de lesão, o local de lesão, com as técnicas que eu falei para vocês. Claro que o que vocês viram aqui hoje é a pontinha do iceberg. É o começo. Tudo isso que eu falei para vocês tem um aprofundamento em cada um dos temas que a gente falou. Vamos falar em triangulação? Tem um aprofundamento em triangulação. Falar em decisão entre bloqueio e imagem? Tem um grande mar para vocês estudarem ainda nessa decisão. Isso aqui é a estrutura que eu passei para vocês do exame clínico, tá? Além disso, métodos de imagem, nós temos termografia, tomografia computadorizada e até artrografia. A artroscopia é um método de imagem. Então, com a artroscopia, eu consigo dizer, então, putz, qual que é a lesão desse cavalo? Articular, por exemplo. O início de uma fibrilação, de uma alteração articular leve, eu já consigo ver no meu exame artroscópico. Que eu não consigo, às vezes, ver no meu ultrassom, nem consigo ver em qualquer outro método de imagem. Então, é um método de imagem também diagnóstico. E qual que é a conclusão de tudo isso, pessoal? Vocês viram que o conhecimento do exame ortopédico é de extrema importância. E mesmo que vocês não queiram trabalhar com ortopedia, quem está começando muitas vezes vai ter que fazer ortopedia. Vai precisar fazer um nível de exame igual a gente faz aqui na Equarter? Não. Às vezes, por quê? Porque tu não tem raio-x, tu não tem ultrassom, mas o proprietário, o local que tu faz reprodução, o proprietário pediu assim, Fabiana, dá uma olhada nesse cavalo para mim que tá mancando. O que ele tem? Se a Fabiana sabe realizar uma inspeção estática, uma inspeção dinâmica, uma flexão, até mesmo pelo menos uns bloqueios, ela vai conseguir isolar a região e dizer, olha, o cavalo tá mancando do boleto. Agora, eu não consigo saber mais especificamente, porque eu não tenho raio-x nem ultrassom de locomotor, eu faço a reprodução. O que eu vou fazer? Vou chamar o Matheus, que atende ortopedia, e o Matheus vai vir aqui atender para mim esse cavalo, fazer o raio-x.
E a Fabiana não vai falar para o Matheus, Matheus, radiografa esse cavalo do casco até o cotovelo, porque a lesão tá. Não, porque ela sabe o princípio do exame e ela conseguiu isolar que a claudicação é do boleto. Então ela vai pedir um estudo completo do boleto, vai conseguir ter todas as imagens e até mesmo junto com o Matheus, às vezes dizer, ô Matheus, ó, me ajuda, eu não faço a parte de tratamento. Tu faz a parte da imagem e tratamento desse cavalo, coisa? Show. Então a Fabiana não perdeu o cliente lá, ela fez toda a parte clínica, ela soube guiar esse cavalo para o Matheus dar continuidade. Pelo menos o quê? Ela resolveu o problema do proprietário. Mesmo o foco dela sendo reprodução. Aí eu vou dizer assim, todo mundo faz isso? Não, mas no começo, muitas vezes, tu vai ter que fazer. Tu vai ter que ajudar, por quê? Porque é um cliente importante, é um dos poucos clientes que tu tem. E aí eu digo para vocês, se vocês, nesse caminho que vocês estão trilhando, saindo agora da graduação, se vocês deixarem para se preparar, para aprender o que precisam aprender depois que vocês se formarem, às vezes é tarde. Por quê? Porque agora vocês estão na graduação. Foquem no que vocês querem. Tentem descobrir a praia do que vocês querem e aprender o máximo daquilo enquanto vocês estão na graduação. Porque às vezes a oportunidade de emprego que vocês vão ter, o local de trabalho que vocês podem ser contratados ou entrar numa residência, eles vão lembrar do que vocês sabem agora. Não que vocês vão aprender depois do estágio. Então, o quanto antes vocês se prepararem, melhor. Digo por experiência própria, porque eu decidi que eu queria ortopedia quando eu estava antes de eu entrar na faculdade. E eu entrei na faculdade querendo ortopedia, então eu foquei a graduação inteira em ortopedia, fiz todos os cursos que eu podia, fiz tudo que o financeiro me permitia e às vezes até não permitia fazer. Mas quando eu saí da graduação, eu tive a primeira oportunidade, lembram lá que eu falei para vocês que a sorte é quando a oportunidade encontra o preparo? Então, se preparem o quanto antes, que a hora que a oportunidade surgir, vocês vão estar preparados e vocês vão ter sorte. Então, saibam realizar um bom exame clínico, comecem logo para fazer isso, que às vezes é uma oportunidade para vocês começarem a trabalhar isso com isso logo que vocês saírem e ter a dádiva que nem eu tive. Que eu nunca precisei atender cólica profissionalmente. Eu sempre trabalhei com ortopedia. Então, quanto melhores vocês forem na área de vocês, lembrem daquele mar de 600 faculdades, melhor vocês vão ser. E maior a chance de vocês darem certo. Então, saibam realizar um exame criterioso, tenham um amplo conhecimento da área, para vocês poderem ter um diagnóstico correto e precoce para o tratamento de vocês ser correto. Assim, vocês vão ter um prognóstico mais favorável. Então, eu queria fazer um convite para vocês, tá? Que em Santa Catarina a gente vai ter agora, no mês de outubro, nos dias 12 e 13 de outubro, o treinamento do ABCD locomotor. O que é o treinamento do ABCD locomotor? Em primeiro lugar, comente aí, quem estiver com a câmera, faz aí num dedômetro, assim. Quantos de vocês aprendeu algo novo aqui nessa 1h15 que a gente está aqui? Ó, pessoal agradecendo, o amplo conhecimento. Agora imaginem o que a gente poderia fazer em 2 dias falando só disso aqui. Então, se em 1 hora já foi válido, imagina em 2 dias aprendendo esse mesmo conteúdo. Então, por isso eu convido para vocês que façam parte, que venham fazer parte. Ele vai acontecer o ABCD locomotor. Ele é um treinamento, então, de 2 dias, onde vocês vão se sentir seguros para examinar casos ortopédicos. Vocês vão sair de lá fazendo isso. Então, a gente vai deixar vocês realizarem, a gente vai guiar vocês no exame, e o pessoal sai do final do curso sabendo identificar uma claudicação, identificar a triangulação alterada, criar hipóteses, até mesmo já guiar se esse cavalo vai para imagem, vai para bloqueio. E o nome ABCD vem disso, anatomia, biomecânica, clínica e diagnóstico por imagem. Então, esse é um treinamento que a gente fez aqui em São Paulo, foi a primeira versão dele aqui no Brasil. A gente teve uma turma que foi sensacional, o pessoal adorou, e a gente vai fazer ele agora em Rancho Queimado, em Santa Catarina. Rancho Queimado fica pertinho, fica entre Floripa e Florianópolis e Lages, né? Então, e inclusive, um dos treinadores que vai dar esse curso junto com a gente é o Jackson, aí de Curitiba. Então, vai ser eu, o Jackson de Curitiba, o Bruno
Evaristo, da Integrative Ecos de Santa Catarina, e o Guilherme, lá da Clínica Guadalupe. Então, vocês vão ter 4 veterinários ajudando vocês em realizar os diagnósticos. Então, convido vocês dias 12 e 13 de outubro. É um curso que está num valor super em conta, tá? Quem tiver interesse, me manda mensagem, não perde a oportunidade, que as vagas não vão durar muito, com certeza. A gente ainda não lançou ele abertamente no Instagram e a gente já tem 7 inscritos já. Então, aproveite a oportunidade. Quem tiver interesse, me manda mensagem no Instagram, me manda mensagem no direct, ou pede para a organização meu contato, que vocês não vão se arrepender desse treinamento. Quem não comprou a rifa ainda, aproveita a oportunidade para vocês ganharem o livro aí por R$5, tá? Digo que é ganhar ele. E aí, pessoal, por último, quero que conheçam aí o meu Instagram, o Veterinarte. Então, marquem lá, depois postem foto da palestra, da aula, compartilhem. Gosto de ver vocês estudando aí, usando guia também depois. Esse é o meu Instagram e esse aqui é o Instagram de Quarter. Em ambos, a gente posta muito conteúdo lá, tanto o Veterinarte quanto na Quarter Oficial, a gente posta muito conteúdo gratuito, vídeos, aulas. Dá para preencher o livro só com o conteúdo que tem no Instagram dos dois, tá? Garanto para vocês. Então, convido vocês a virem conhecer. E os nossos conselhos finais. Sempre correlacionem a anatomia com a clínica, com a cirurgia. Não vejam as coisas como algo isolado. Sempre que estudarem anatomia, se pergunta se aquilo ali tem lesão, como que é a imagem do ultrassom, de raio-x, vá além. Por quê? Se vocês não abandonarem a anatomia não vai abandonar vocês. E sempre que vocês quiserem ir além do básico, lembrem daquilo que eu falei para vocês. O veterinário que vocês vão ser não é o que vocês fazem dentro da faculdade. Se existem 600 faculdades de veterinária, vocês acham que quem se diferencia é só quem faz uma graduação? Não. Por quê? Porque tem 600 pessoas fazendo na faculdade. Por melhor que seja a faculdade, o tempo é escasso, vocês vão ter pouco conteúdo daquilo que vocês realmente querem trabalhar. Então, seja a área que vocês forem, não digo só por ortopedia. Quer trabalhar com coelho? Vai lá fazer cursos com coelho. Vai estudar essa área. Porque a faculdade, infelizmente, vai dar pouco conteúdo de coelho para vocês. Eu ia falar lagomorfos, mas eu esqueci na hora o gênero dos coelhos. Mas, enfim. Então, quer estudar? Vai e foca. Então, por isso que eu falo para vocês. Busquem ser além da graduação e tenham bons mentores. Boas pessoas para se basear. O Lorenzo, que alguns anos atrás estava lá no CAV, operando cachorro e gato, que olhava e dizia assim, putz, odeio mexer com cachorro e gato. Mas cada ponto que eu dava num cachorro, eu pensava, putz, é um treino para o dia que eu for atender um cavalo, que eu for operar um cavalo. E aí, com esse formato que eu fiz, de estudar, fazer cursos, buscar, correr atrás, dar uma importância para anatomia, e principalmente ter bons mentores, me deram a oportunidade que muito rápido eu estivesse dando aulas para fora do Brasil, para profissionais estrangeiros, profissionais que às vezes têm mais tempo de graduação que eu tenho de vida. Então, por isso que eu falo para vocês, corram atrás, tenham bons mentores, porque se vocês estiverem rodeados num grupo de veterinários bons, de boas pessoas, vocês vão evoluir muito mais rápido. Então, o network que vocês fazem em cursos, em eventos, estágios, vai impulsionar a carreira de vocês. E aí eu digo essa frase que para mim é muito importante, que fala, se eu cheguei onde cheguei, foi porque me apoiei em ombros gigantes. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Abram perguntas aí, quem tiver qualquer dúvida, estou inteiramente à disposição aí para ajudar vocês. Lourenço, muito obrigada por essa excelente palestra. Eu já fiz os 2 módulos do Chiquimata, mas eu, tipo assim, sempre aprendo alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa para aprender. E você, tipo, você entregou muito e conseguiu, né, explicar muito bem para quem não tem, tipo, tanto conhecimento do nono período. Sua palestra foi tanto para a pessoa do primeiro período como para a do nono. E aí a gente aprendeu muito.
E, mais uma vez, te agradeço pela empatia, da ajuda, tanto pela rifa do seu livro, como se esforçar nesta palestra, né? E entregar seu tempo para ajudar a nosso amigo Matheus. E eu também queria chamar vocês que estão aqui hoje presentes, né? Que assim como o Lourenço, que o Lourenço já é um médico veterinário internacional, que faz palestra, que tipo assim, conseguiu, sabe, ser uma pessoa empática e apoiar a gente com essa palestra. Apoia a gente, né? É só uma rifa de R$ 5. Aí, vocês que conhecem o Matheus, que estudam com ele, que pelo menos vê nos passinhos da UFPR, né? Seja uma pessoa mais empática, porque isso vai para a vida. Não é só conhecimento da faculdade, também tem que ser uma boa pessoa, assim como o Jairo fala, que tem que crescer espiritual, conhecimento e a pessoa, assim, esses três a gente não chega longe nunca, né? Então, sejam pessoas empáticas e ajude o próximo que está perto. Então, o Lourenço, que é de lá bem longe, está ajudando a gente um monte. Você que está aí na Federal, só são R$ 5, é uma paçoquinha da esquina, né? Então, temos um monte, só temos 25 números, a gente quer que seja mais números, né? Para conseguir ajudar mais o Matheus, porque são tempos difíceis. Tipo assim, muito obrigada pela palestra. Não quero desviar o assunto, mas o motivo pelo qual a gente está fazendo essa palestra é para ajudar uma pessoa que está bem necessitada, né? Então, sejamos empáticos, porque o mundo às vezes deixa as pessoas muito frias. E é uma pessoa que está precisando, então, gente, ajude. Muito obrigada, Lourenço, por tudo. Né, exato, Natasha. É uma coisa que quando aconteceu no Rio Grande do Sul, todas aquelas tragédias ali, né? A gente tava ajudando aqui, montando o que dava para fazer para ajudar, correndo atrás de mantimento para mandar para lá, e insumo para os veterinários que desceram. Aí teve uma frase que era um comediante que eu gosto muito, que é o Cris Pereira, e ele fala assim: se tu não tá precisando de ajuda, tem que ajudar o mínimo possível. Alguma coisa você vai ajudar. Então, como eu falei, R$ 5 às vezes para ti é pouco, mas se a gente, todo mundo ajuda, todo mundo compra, isso aí vai fazer uma grande diferença para quem precisa, nesse caso do Matheus. E é uma coisa, pessoal, é lei da semeadura. Quando a gente entrega para o universo, volta. Eles garanto decoração, assim, por experiência própria. Então, é, vai ter também a questão, ótima, a Júlia comentou também, que o certificado também, os valores do certificado vai ser convertido para o pessoal, para o Matheus, então fico muito feliz em estar aí e poder colaborar e ajudar. Muito obrigada. E só para responder a pergunta da menina, não lembro, não vi o nome lá no chat, mas a gente vai doar a Fabiana sabe mais do assunto, vai doar o valor do certificado, mas também temos uma rifa, que é o do livro do Lourenço, que vocês viram, se vocês aprenderam numa hora muita coisa, o livro, eu garanto, é muito bom. Aqui, eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é o livro, pessoal. Todos os desenhos dos músculos com origem, inserção muscular. Aí vocês conseguem anotar, ó. Todos os desenhos que tinha na palestra aí vocês têm aqui no livro, tá? Então é todo esse conteúdo, já são mais de 1.000 livros vendidos. Então tem livros hoje, Áustria, Bélgica, Estados Unidos, Colômbia, Argentina, México, tem quase no mundo inteiro aí, tá distribuído e, com certeza por R$ 5 aí, acho que vale a pena os R$ 5 investidos aí para quem com certeza ganhar aí, pessoal. Também queria te agradecer, Lorenzo, pela tua disponibilidade. A palestra foi incrível. Acho que muita gente que está aqui gosta desse assunto também. E também por toda a ajuda, pela doação do livro. A rifa vai ser muito importante para a gente também arrecadar mais dinheiro. A dúvida que mandaram ali no chat, então a gente está tendo duas formas de arrecadação. O link do certificado, né? O certificado dessa palestra vai ser R$ 5 também. Eu enviei o link ali no chat. Vou compartilhar ele lá no Instagram, para às vezes a pessoa não consegue acessar aqui, né? Dar algum probleminha. E a rifa também está lá pelo nosso perfil do Instagram, boscavalos.fpr. Vocês mandam lá um direct pra gente com o número que vocês querem, o Pix está no Story.
A gente está disponibilizando todo dia esse story, atualizando os números. E é isso, gente, vamos ajudar. Se eu não fosse da organização, eu já tinha comprado uns 10 números, porque não fica complicado, né? Depois dá um sorteio, a gente ganha, né? Vamos falar que foi chuncho, mas eu espero que todo mundo compre, todo mundo participe. Vamos divulgar, continuar divulgando. É uma causa muito importante, é para ajudar nosso colega, igual a Natasha falou, de uma forma belíssima. E, mais uma vez, Lorenzo, muito, muito obrigada pela sua palestra. E toda a sua disponibilidade e disposição em ajudar a gente. Eu que agradeço. E se Deus quiser, a gente se vê ao vivo aí. Seja num curso da eQuarter aqui em São Paulo ou na BCD em Santa Catarina. Né? Às vezes até organizam, tem gente que está organizando de fazer, tipo, grupo de estudos, desce o pessoal, vai todo mundo junto, fica mais em conta, às vezes até faz a inscrição em grupo, a gente consegue algo legal também e vai ser um prazer receber vocês. E ainda faz um turismo em Rancho Queimado lá, que é um lugar bem bonito. Não, com certeza, deve ser um curso maravilhoso. Gente, é uma ótima ideia essa de juntar o pessoal do grupo de estudo e ir. Acho que tem muita gente que teria interesse mesmo. A gente espera vocês. Quem tiver interesse, só me manda mensagem ali no privado que eu passo mais informações do treinamento também. Mas acho que é isso, então. Mais uma vez, muito obrigada por tudo mesmo. A gente deseja uma boa noite para todo mundo. Obrigada também a todo mundo que ficou até esse momento com a gente, assistindo, aprendendo, disponibilizando tempo